Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos nos sentar. Nós então estamos dando continuidade às 9 semanas, né? E nós ouvimos falar a semana passada de algo que nos chocou, né? Que nós herdamos o pecado. Nós herdamos o pecado. Através de Adão, o primeiro homem criado por Deus. Através de Adão, o primeiro homem criado por Deus. E nós, como filhos, né, como descendentes de Adão, acabamos herdando de Adão o pecado original. Nós ouvimos falar também, antes dessa pregação, que Deus é maravilhoso, que Deus tem por nós um grande amor, que Deus troca reinos por nós. Nós somos preciosos aos olhos de Deus, que nós somos preferidos por Deus. Mas, em um certo momento, Adão, no paraíso, pecou. Desobedeceu a ordem do nosso Deus. Então, nós herdamos todo o pecado. Nós herdamos o pecado original. E por isso, a nossa vida se apresenta dessa forma. Por isso acontece coisas conosco que nós não compreendemos. Acontece muitas coisas conosco nas nossas vidas, porque o pecado habita em nós, porque nós somos pecadores. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, vendo que o homem pecou por desobediência, Ele planeja algo para nós sairmos do pecado. Porque através do pecado, nós nos corrompemos e morremos. O pecado nos levou à morte. Adão, que passeava com Deus, que conversava com Deus no paraíso, e era para nós também temos essa oportunidade de estarmos na presença do Senhor, de estarmos juntos com o Senhor. E através do pecado, então, isso foi roubado de nós. E nós não tivemos mais o acesso ao nosso Deus. Não tivemos mais o acesso à presença do nosso Deus. E Adão foi banido do paraíso. Então, toda a humanidade estava longe do nosso Deus. Estava longe da presença de Deus. E era preciso que alguém viesse. Era preciso que alguém viesse para nos trazer a salvação. Mas quem Deus mandaria? Não havia um justo na terra. Quem Deus mandaria? Deus, então, na sua infinita misericórdia, manda para nós Jesus. Jesus, então, era o único justo, o único sem pecado, que vem para nos salvar. Jesus, 100% homem, 100% Deus, 100% natureza divina, porque na palavra de Deus, lá em 1 João diz assim, que no princípio era o verbo, e o verbo habitou. E pelo verbo foram feitas todas as coisas, foram criadas todas as coisas. Jesus, o verbo que se encarna. O que significa isso? O verbo encarnado, o verbo que se encarnou. O verbo, o Espírito que se tornou carne e habitou no nosso meio. Jesus, o prometido de Deus Pai. Jesus, o prometido de Deus Pai. No momento que Adão e Eva pecou e que Jesus procurou então uma solução, e essa solução era Jesus Cristo, ele começa então a preparar um povo eleito para receber a Jesus Cristo.
Então ele fala através dos profetas, os profetas falam com o povo, e o povo então vai tomando, através das escrituras, vai sabendo, vai conhecendo através dos profetas, que um dia Deus desceria até a terra em corpo e alma. Um dia Deus desceria. Jesus. Então toda a profecia que envolve a Jesus, que envolve a vinda de Jesus, foi falada, foi dita através dos profetas. E um dia então Jesus vem até nós. Como Jesus vem até nós? Nós sabemos. Jesus vem até nós através de Maria. Um dia então, o anjo anuncia a Maria que ela iria dar à luz, que ela ia ser mãe, que ela iria dar à luz ao Deus, ao nosso Deus. E Maria então se enche, de alegria e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Fala para o anjo, Então Jesus vem à terra. Jesus então habita no meio do seu povo. Jesus vem até nós para nos salvar. Jesus vem até nós para nos santificar. Jesus, o prometido de Deus Pai, vem para nos santificar. Ele vem para nos santificar. E Jesus, até então, até os 33 anos de idade, nós sabemos que ele viveu como um homem comum. Ele trabalhava. O pai dele era carpinteiro, São José, carpinteiro. Naturalmente, Jesus foi carpinteiro também. Vocês acham que Jesus não trabalhou até essa época, até 33 anos de idade? Jesus também. Jesus, até 33 anos de idade, trabalhou, provavelmente na profissão do pai. E nós também vemos que desde pequeno, Jesus, ele falava das coisas do Pai. Ele foi encontrado uma vez no templo, falando das coisas do Pai. Ele se perdeu, os pais voltaram e o encontraram dentro de um templo, falando daquilo que agradava a Deus, daquilo que agradava o Pai. Mas Jesus sabia que ele tinha uma missão. Deus Pai tinha dado uma missão a Jesus. E a missão dele aqui na terra era falar de Deus, era falar do amor de Deus, era falar que um dia nós o encontraríamos na eternidade, era falar de um reino de amor, um reino em que nós poderíamos estar vivendo aqui na terra junto a ele. Essa era a missão de Jesus. E Jesus também sabia que ele ia pagar um grande preço por isso. Jesus sabia que ele ia sofrer muito. Ele ia sofrer muito por conta dos nossos pecados. Jesus então pagaria o preço por nós. A dívida que foi concebida lá no início, em Adão, com o pecado original, e depois toda a humanidade, todo o pecado da humanidade, todo o meu pecado, todo o seu pecado, todo o nosso pecado, o pecado que foi cometido antes, o pecado que foi cometido hoje, o pecado que será cometido ainda. Jesus sabia que ele vinha para pagar o preço, para pagar por todos os pecados. E Jesus sabia que ele ia sofrer muito, mas mesmo assim Jesus vem até nós para nos salvar, de comum acordo com Deus, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus mesmo, em uma palavra sua, ele diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Nós somos um só. Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. Jesus é Deus feito homem aqui na terra. E ele sabia que ele ia pagar um grande preço. Ele sabia que ele ia sofrer muito, que ele iria padecer. E ele preparava os seus discípulos para isso. Ele preparava os seus discípulos para isso. E sabendo que ele ia sofrer, eu estava lendo
comentário, né, de historiadores sobre a crucificação de Jesus. E eles falam, muitos historiadores até que estudaram, que pesquisaram, Jesus já começa a sofrer ali no momento que ele sai à noite para orar, lá no Getsêmani, onde ele orando, os seus discípulos ali do lado, né? Ele sabia que ele já sabia que aquela noite ele seria abordado pelos soldados, ele sabia que aquela noite ele já seria tomado e ele seria açoitado. Então, ali naquele momento, ali no Getsêmani, onde que ele se ajoelha para orar, para conversar com Deus Pai, porque era somente com Deus Pai que ele podia contar. Ele sabia que ele não estava sozinho, ele sabia que Deus estava com ele. Então, ele se ajoelha ali no Getsêmani para orar e para pedir a Deus, para conversar com Deus. E naquele momento que ele está orando ali, ele sua sangue. Ele sua sangue. E vendo uns comentários de médicos, né, que estudaram esse fenômeno, diz que quando uma pessoa está muito estressada, muito angustiada, passando por uma crise assim muito forte, pode acontecer isso. Pode acontecer isso. E Jesus, então, naquele momento estava angustiado, porque ele sabia o que viria. Ele sabia que para salvar a mim, ele sabia que para salvar você hoje que está aqui, e toda a humanidade, ele teria que dar a sua vida para ser sacrificada. Ele veio então como um sacrifício vivo. Antes, para se chegar até Deus, eram sacrificados animais. E nós não podíamos, era o sacerdote que ia lá, não digo nem nós, né, era o povo judeu, né? Eles não podiam eles mesmos. Eles entregavam para o sacerdote e ele levava. Ele sacrificava e a fumaça subia até ao céu. Isso agradava a Deus. Isso apagava os pecados naquele momento. Então Jesus vem para nós como um sacrifício. Já não mais precisaria de um bezerro, uma ovelha pura. Mas Jesus seria o próprio sacrifício. Jesus seria o nosso sacrifício. E quando ele sai, e quando ele está terminando de orar, o que acontece? Chega os guardas, chega Judas para prendê-lo. Ele então é levado na presença de Herodes, e nós sabemos, e ele é levado à presença de Pilatos. E segundo os historiadores, vejam bem, era comum, nestes casos, por exemplo, eles iam dar uma surra em Jesus, iam açoitá-lo, iam mandá-lo embora. Normalmente, naquela época, era isso que acontecia. Mas o que aconteceu? Jesus, além de ser açoitado, foi crucificado. Porque nós sabemos na história que teve um momento que perguntaram, né, quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E eles gritavam, Jesus. Eles gritavam, Barrabás. Queremos que solte Barrabás. Então, segundo os historiadores, Jesus foi açoitado. E eu gostaria de contar um pouquinho. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme do Mel Gibson. Eu não assisti. Eu não tive coragem de assistir. Confesso para vocês. Na época, no cinema, depois, tem até, a gente pode locar o filme, né? Mas eu não tive essa coragem ainda de assistir. Achei que seria muito pesado, né? Não sei. Mas a cruz que Jesus levava, nós imaginamos que é uma cruz assim. Mas a cruz, na verdade, na época, a cruz era aquela em forma de T. Aqui em cima. O que Jesus levava, então, quando ele caminhava? Ele levava um pedaço de madeira, com as mãos abertas. E levava um pedaço de madeira. Então, vejam bem, naquela noite em que Jesus saiu de Getsêmani, foi levado à presença de Herodes, depois na presença de Pilatos, Pilatos manda açoitá-lo, e Pilatos
E os guardas pegam um açoite que contém tiras de couro, e várias tiras de couro, e na ponta de cada tira, bolas, 2 bolas. E aquilo então foi em cima de Jesus. Eles despiram o Senhor, despiram a Jesus, amarraram ele, as mãos dele aqui em cima, e bateram no Senhor. E diz o relato que primeiro ia saindo a pele, a cada batida ia saindo a pele. Depois ia saindo a carne. Depois ia saindo a carne do nosso Senhor. E depois desse sofrimento, depois dele apanhar, depois, o que os guardas fizeram? Os guardas deram um pau para ele, colocaram um manto sobre as costas dele, um manto vermelho, diz a palavra, e pegaram um galho de espinhos e colocaram sobre a cabeça dele, e começaram a zombar dele, e começaram a desprezá-lo, falando: você é o rei dos judeus? Olha o rei dos judeus. E Jesus ensanguentado, e Jesus já não aguentava mais, porque lá no Getsêmani, quando ele suou o sangue, ele já ficou fraco. E depois de ter levado tantos açoites, mais ainda. E diz ainda que quando eles tiraram, e teve uma hora que eles tiraram o pau que Jesus segurava, era como se fosse um cetro. Eles tiraram aquele pau e tiraram o manto das costas dele. E nesse momento, o manto também já estava, porque quando a gente sangra e coloca um tecido, ele gruda, não é verdade? Ele gruda. Então, nesse momento, foi arrancado do Senhor, e mais uma vez ele sangrou. Mais uma vez o Senhor sangrou. E a coroa que ele usava na cabeça, eles, com aquele pau que ele estava segurando, bateram na cabeça dele. Por que eu estou contando isso? Porque o sacrifício de Jesus por nós foi tão grande. Na verdade, foi um Deus que veio até nós. Um Deus que estava no céu, que tinha a presença dos anjos ao seu redor, que os anjos o serviam, que os anjos o adoravam, e ele então vem até nós e passa por todo esse sofrimento. E aí depois, logo que ele passa por isso, que ele é açoitado, que ele é desprezado, que os guardas cuspiram na sua face, eles então amarram a cruz, aquele pedaço de madeira, que segundo os historiadores pesava mais ou menos 50 quilos. Então Jesus já fraco, Jesus ainda tinha que caminhar até o Gólgota, até onde ele seria crucificado. E Jesus então caminha, e no momento que ele está caminhando, já não aguentando mais, aparece então o Cirineu, um homem, e eles pedem para que carreguem a cruz de Jesus. Para que carreguem a cruz de Jesus. Então, Jesus chega até o Calvário e Jesus, então, é crucificado ali. Eles tiram aquele pedaço de madeira, Cirineu, e pregam a Jesus. E nós vimos na história também, na Bíblia mesmo, quando fala nas mãos de Jesus que foram colocados pregos, né? E na verdade não foram nas palmas das mãos que colocaram os pregos. Por quê? Porque o peso não aguentaria e as mãos se rasgariam. Então Jesus foi crucificado aqui mais ou menos.
E todo o peso, quando ele foi crucificado, as duas mãos nos pés, ele sentia dores horríveis. Ele sentia dores horríveis. Diz o relato que ele também sentia cãibras muito fortes. E Jesus fez isso por nós. E Jesus assumiu isso. Assumiu essa vinda por nós. E Jesus morreu por cada um de nós. Meus irmãos, Jesus não precisava, porque Ele era Deus. Ele não precisava, mas Ele quis. Deus Pai quis. Ele, como um filho obediente, falou: eu vou, porque eu quero o que o Senhor quer. Eu faço o que você quer, Senhor. É isso que o Senhor quer. Eu vou. E Jesus vai, como diz a palavra, um gado que vai para o matadouro, sabendo que ele ia sofrer tudo isso. Já sabia de antemão que ele ia sofrer, porque ele sabia, ele era Deus. Ele sabia das dores que ele ia passar. Ele conhecia tudo. Ele sabia, por isso que ele, antes lá, quando ele orava, ele agonizava. Porque ele sabia de tudo que ele iria passar. De todas as dores. Mas Jesus, Ele carregaria isso novamente por nós. Ele faria isso novamente por nós. Ele carregaria a cruz novamente. Ele viria novamente aqui, se fosse preciso. Ele faria tudo de novo. Para que um dia nós pudéssemos ter acesso ao nosso Deus, que é Pai. Ele viria novamente por mim. Ele viria novamente por você. Ele viria novamente por cada um de nós, porque Ele nos ama. Assim como o Pai nos ama com amor eterno, assim também Jesus. Ele também nos ama com amor eterno, porque Ele estava desde o princípio, Ele criou tudo. Tudo foi feito por Ele, nada foi feito sem Ele, tudo foi feito para Ele. Ele é o nosso Deus. Jesus é o nosso Deus. E Jesus quer que nós nos aproximemos mais dEle, porque Ele já pagou o preço por nós, pelos nossos pecados. Mas Ele só quer de nós um sim. Ele só quer que nós creiamos nele. Creiamos no seu nome. Creiamos que Ele é capaz, que Ele transforma, que Ele dá vida, que Ele nos faz novos, que Ele nos faz diferentes. Gostaria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Eu gostaria que você olhasse para a cruz, na sua imaginação, e visse Jesus lá, e aquele sangue escorrendo. Foi por você. Todo o sangue derramado foi por você. Toda gota, todo suor, as dores, as cãibras. Quando Jesus tentava se levantar na cruz para poder respirar, Ele sentia fortes dores, fortes cãibras. Ele se sentia sufocado porque Ele não conseguia respirar mais. Mas Ele deu a vida por mim, Ele deu a vida por você. O nosso Deus é tremendo. O nosso Senhor, Ele nos salva, Ele nos cura. Ele quer ver você uma pessoa nova, uma pessoa diferente, uma pessoa cheia da sua graça.
Olhe para Jesus na cruz. Olhe para Jesus na cruz. Que Ele está derramando o seu sangue por você. Na verdade, Ele já derramou. Mas veja, sinta a presença do nosso Deus. Deixei o meu lar e meu pai. É o Senhor que diz para você, meu irmão, minha irmã. Deixei minha glória por ti. Ele era adorado pelos anjos e veio para a terra para nos salvar. Paguei os pecados em teu lugar. Ele nos salvou. Verti o meu sangue pra te salvar. Deixei o meu lar. Sinta a presença de Jesus. Meu pai. Jesus falando para você, meu irmão, minha irmã. Ele deixou tudo. Deixou a glória. A glória por ti. Deixou o seu Pai por você. Paguei os pecados em teu lugar. E Ele fala para nós que somos a sua igreja. Verti o meu sangue pra te salvar. Ele fala para nós que somos a sua igreja, amada igreja. Amada minha. Senhor falando para você, meu eu querido. Sofreria de novo aquela Ele falando para você que Ele viria de novo. Ele faria tudo de novo, tudo igualzinho. O teu coração para te salvar, para te resgatar, para te colocar em pé, para tirar do atoleiro, para tirar da lama, para tirar das drogas, para tirar da prostituição, naquela cruz, para tirar de todo o pecado. Se preciso fosse pelo teu amor. Oh, amada igreja. Oh, amada igreja. Amada minha. Oh, Senhor. Eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. O Senhor falando pra você. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. E o Senhor nos ama. O Senhor deu a vida por nós. O Senhor deu a vida por cada um de nós. Como foi falado na pregação do amor de Deus, Deus nos ama com amor eterno. Diz a palavra que nós estamos gravados na palma da mão de Deus. Somos queridos por Deus, somos amados. E que o Senhor nos conhece a cada um. E Jesus veio selando este amor por cada um de nós. Jesus veio derramando a sua graça, a sua salvação por cada um de nós. Amados, nós não precisamos ficar mais tristes, nós não precisamos sofrer. O que nós precisamos é apontar para o Senhor, é ir atrás do Senhor. É ficar perto do Senhor Jesus. Porque Jesus é a nossa única salvação. Não há outro nome. Não há outro nome, meus irmãos. Buda não salva. Maomé não salva. Maria Santíssima não salva. Maria roga por nós junto a Jesus. Mas Maria não salva. O único nome que salva é Jesus. Nós precisamos ir até Ele. E nós não podemos deixar de ir até Ele. Por isso agora eu gostaria que você agora no seu coração, põe a mão no seu coração.
diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu aceito eu aceito você você como meu Salvador. como meu Salvador. Eu não quero, Senhor, Eu não quero, Senhor, me afastar de Ti. me afastar de Ti. Me ensina, Senhor, Me ensina, Senhor, a andar a andar no Seu caminho. no Seu caminho. Me ensina, Senhor, Me ensina, Senhor, a querer a querer sempre mais sempre mais estar junto de Ti, estar junto de estar Ti, Te buscando, estar Te buscando, estar Te conhecendo. estar Te conhecendo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje hoje eu conheci do Teu amor. eu conheci do Teu Eu amor. sei que você me ama. Eu sei que você me ama. Por isso eu quero Por isso eu quero Te amar também, Senhor. te amar também, Me Senhor. ensina, Senhor. Me ensina, Me Senhor. ensina a Te amar. Me ensina a te amar. Me ensina a Te buscar. Me ensina a te buscar. Amém, Senhor. Amém. Com os olhos fechados ainda, vamos cantar aquela música, Jesus. Gostaria que você cantasse essa música assim, com todo o teu coração. É só o refrão, viu? Mas deixando essa melodia, essa música, o nome de Jesus que é santo, o nome de Jesus que é poderoso, o nome de Jesus que é doce, penetrasse no teu coração. De uma forma que você não queira mais que ele saia da sua vida. E de uma forma que você, de agora em diante, vai ter atitudes para que Deus, para que Jesus esteja sempre com você. Para que você esteja sempre com Jesus. Para que você não o deixe mais. Vamos cantar. Vamos cantando. Vamos pronunciando o nome de Jesus. Oh, mais forte, nome poderoso. Novamente, vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Jesus, Novamente, em nome do Senhor. Levanta sua mão para o alto agora e clama. Novamente, Jesus. A palavra que nós devemos invocar o nome do Senhor. Nós devemos invocar a Jesus em todas as circunstâncias. Invoquemos o nome do Senhor. Solta a sua voz. Abra o teu coração. Deixa essa melodia penetrar na tua alma agora. Deixa o nome de Jesus penetrar em você agora. Todo o poder do Senhor. Através desse nome que é poderoso. Novamente, Jesus. Bem baixinho agora, enquanto a Marga canta aqui, bem baixinho. Levante seus braços. Olha que nome lindo. Que nome maravilhoso. Vamos louvar esse nome. Vamos exaltar o Senhor nesta noite. Levanta os teus braços e exalte a presença do nosso Deus. A presença do Senhor Jesus. Exalte o Senhor. Exalte o nome dele na tua vida. Exalte na tua casa. Exalte na tua família, no teu trabalho. Exalte o nome do Senhor. Porque na minha terra, casa, na minha no vida, céu,
e abaixo da terra. Não existe outro nome que seja poderoso, outro nome capaz de nos libertar, outro nome capaz de nos curar, outro nome capaz de nos salvar, outro nome capaz de nos levar até Deus Pai. É só pelo nome de Jesus que nós iremos até Deus Irmão. É só pelo nome de Jesus que nós chegaremos ao céu. É só pelo nome de Jesus que nós veremos a Deus Pai e Deus Filho. Bendito seja, Senhor, bendito. que isso caia no nosso coração, Senhor. Que isso caia profundamente no nosso coração, Eu te Senhor. louvo, Que possamos ver eu o te teu nome, Deus. adoro, meu Jesus. Nós te exaltamos, nós te louvamos, nós te Bendito bendizemos. seja, Abra sua boca hoje, você que não abriu a sua boca ainda. Exalte o nome do Senhor. eu te Exalte o nome do Jesus. adoro, Exalte Ele agora porque Ele é poderoso. meu Jesus. Porra, vai, canta, vai. Oh, Senhor. Obrigado, Dá-nos uma experiência nova agora, Jesus. Senhor. Na tua graça, Tudo. Senhor. Vamos orar. Vamos orar em línguas. Você que ora em línguas, ore agora. Você que não ora em línguas, vai falando. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, eu te Vem Espírito sobre nós esta noite, Senhor, sela em nós, Senhor, o nome de Jesus, Senhor, nos nossos corações, Senhor, Senhor, que nós não deixemos, Senhor, de adorar, de bendizer, de exaltar este nome, Deus, nós possamos caminhar na verdade, Senhor, na busca de Ti, Senhor, Deixe se mover no Espírito. Deixe se mover no Espírito. O Espírito de Deus está sobre nós. O Espírito de Deus está aqui conosco. Ele nos move. Ele nos move nesta noite. Jesus. Senhor, oh Deus Altíssimo, vamos cantar, Jesus, bem forte, Jesus, meu Jesus, adorado Senhor, te adoro. Abre os olhos agora e olhe para cima. Olhe para cima e cante o nome do Senhor. Como se estivesse vendo o Senhor. Senhor vindo até você. É o Senhor vindo até você. Abre seus olhos. Imagine o Senhor vindo até você agora. Oh, Deus Altíssimo. Jesus, tu és meu. O teu nome tem poder. Bendito de Deus, o Santo dos Santos. Oh, aleluia. Glória a ti, Deus eterno. Senhor querido, como é bom estar na tua presença, Senhor. Louvar o teu nome, engrandecer-te, Senhor Deus. Como é bom, Deus querido, como é bom, Senhor. Amém, Senhor, amém. Oh, Deus querido. Vamos deixar agora que o nosso coração engrandeça o Senhor. Fala daquilo que está dentro do seu coração. Vai louvando o Senhor em voz alta. Amém, Senhor. Obrigada.
Sim, Senhor, és a nossa rocha, és a nossa força. Confiamos em Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Bendito seja. Te bendizemos, Senhor, te adoramos. Rendemos glória ao Teu nome, Senhor. Te exaltamos. Bendito és. Queremos dizer que queremos ficar perto de Ti, Senhor. Dai-nos força, Senhor, para isso, Senhor. Para continuarmos firmes, Senhor. A Te buscar, Senhor, firmes na Tua presença. Fica conosco, Senhor. Amém, Senhor, amém. Te bendizemos, Senhor. Te bendizemos, Deus Altíssimo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segui Jesus, não retornarei, não retornarei, mesmo sozinho eu seguirei, mesmo sozinho eu seguirei. Não retornarei, não retornarei. A cruz à minha frente e o mundo atrás. A cruz à minha frente e o mundo atrás. Não retornarei, não retornarei. Costuma de volta.